Olá, alunos! Meu nome é Marcela e eu sou professora de português instrumental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos textuais e os gêneros textuais. Vamos conhecer o conceito de cada um desses elementos e falar um pouco sobre os textos que circulam na nossa sociedade. Sempre produzimos textos com determinado objetivo, com determinada intenção. Ao produzirmos os nossos textos, levamos em consideração o objetivo comunicativo, isto é, para que eu vou comunicar, para que finalidade estou comunicando. Levamos em consideração a mensagem a ser enviada, isto é, o que estou comunicando, e o público-alvo, para quem estou comunicando. Esses elementos vão compor os nossos gêneros e tipos textuais. Mas o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são entidades sociodiscursivas e formas de ação social presentes na situação comunicativa. Variam de acordo com o tempo, com a sociedade, com a cultura de cada povo. Do mesmo modo que surgem na sociedade, acompanhado, por exemplo, das novas tecnologias, podem desaparecer e representam um vasto número de textos. Para ilustrar, trouxe aqui uma lista com alguns gêneros que circulam na nossa sociedade. Observem, por exemplo, como eles fazem parte do nosso dia a dia. Cartão postal, telegrama, artigo científico, conto, piada, poema, cartaz, e-mail, receita médica, receita culinária, ofício, charge, história em quadrinhos, bula de remédio, notícia jornalística escrita ou falada, porque os gêneros textuais são compostos por textos escritos e falados. Ata, lista telefônica, lista de chamada, lista de supermercado, manual de instruções, roteiro de viagem, agenda, bilhete, relatório, palestra, discurso, entrevista, conversa telefônica ou conversa face a face e uma infinidade de outros que não caberiam nesse slide. Os gêneros textuais nascem com as culturas orais. A nossa sociedade é essencialmente oral. A escrita é uma invenção humana. Então, os primeiros gêneros que nós temos, datados na nossa sociedade, pertencem à oralidade. Com o passar do tempo, com a invenção da escrita no século VII a.C., os textos referentes à escrita vão nascer em formatos que atendem às necessidades da nossa sociedade. Em seguida, nós temos a cultura impressa no século XVIII, que vai expandir os gêneros já existentes, oriundos da nossa atividade escrita. E, por fim, a cultura eletrônica, que é a que vivemos atualmente. Com ela, nós temos novos gêneros e novas formas de comunicação, atendendo às nossas necessidades cada vez mais rápida de comunicação. Qual é a motivação para os gêneros nascer? As necessidades socioculturais e tecnológicas. Nesse sentido, essa trajetória nos revela que os gêneros, eles surgem na sociedade, situam na sociedade e nela podem desaparecer. Vamos falar um pouquinho mais agora da materialização do gênero textual. Esse gênero que circula na nossa sociedade tem características próprias. Se eu começo dizendo assim, querido Antônio, de que texto estou falando? A que texto me refiro com esse início, com esse trecho de informação? Estou falando de uma carta, é uma carta pessoal. Ou, se estamos na cultura tecnológica, estou falando de um e-mail pessoal. Por que pessoal? Porque nós temos um adjetivo afetivo que mostra intimidade entre os interlocutores. Agora, se eu digo assim, prezados senhores, venho por meio desta, estou falando de que gênero de texto? A que texto essa formalidade pertence? Posso estar falando de uma carta pessoal, de uma correspondência mais formal, porque tenho aqui um vocativo que mostra um distanciamento entre os interlocutores. Agora, se eu digo assim, alô, quem fala? Eu estou usando
qual das tecnologias de comunicação da nossa sociedade? Um telefone, provavelmente. Nesse telefone, qual é o gênero de texto que se desenvolve entre os interlocutores? A conversa telefônica. Nós iniciamos testando o nosso canal de comunicação para ver se o nosso interlocutor está nos ouvindo. Se eu digo assim, conhece aquela do português? Estou me referindo aqui texto, ao gênero piada. Por quê? É típico da nossa cultura brincar através de piadas, usando algumas sociedades e algumas culturas. Conhece aquela do português e introduz uma piada acerca dessa sociedade. O tema de hoje vai ser: esse anúncio introduz que gênero de texto? Pode introduzir uma aula, uma palestra, um seminário, um bate-papo, não é verdade? Observem, então, que os gêneros textuais têm uma estrutura mais ou menos típica que nos permite conhecê-los. Vamos falar um pouco mais dessas características. A imagem desse gênero de texto aqui ilustrado nos remete rapidamente a um gênero que circula na nossa sociedade. A disposição das palavras, o tamanho, a escolha para as letras nos remete a um convite de casamento. Se lermos, vamos confirmar que se trata de um convite de casamento. Observem, Sebastião e Terezinha, Glaeder e Helena convidam para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos, Angélica e Cassiano, que se realizará no dia tal, no lugar tal, na igreja tal. Então, observem que os pais, dispostos sempre separados, com uma mensagem ao centro, convidam para o casamento dos noivos que ficam centralizados e em destaque. Alguns gêneros da nossa sociedade têm uma forma mais ou menos estanque. Por isso, reconhecemos rapidamente, ao ver essa imagem, que provavelmente se tratava de um convite de casamento. Agora, se olharmos essa imagem, de que gênero de texto estamos falando? A imagem nos remete às tirinhas, às histórias em quadrinhos, não é verdade? Temos aqui quadrinhos, personagens, falas em balões, cenas que ilustram o passo a passo de atividades de um casal que provavelmente está contando uma história. Quando chegamos mais perto desse texto, podemos reconhecer que se trata também de um convite de casamento. Vou lê-lo para vocês. Se conheceram casualmente e foram apresentados por uma amiga em comum. Pouco tempo depois se encontraram no rodeio e trocaram telefones. E a história segue até chegar. Então eles decidiram que já estava na hora de abandonar a República e marcar a data do casório. Escolheram a data do dia 1º de agosto de 2009, às 17 horas, para que juntos com vocês eles possam para sempre selar essa história. E aí dão notícias do lugar em que a cerimônia vai se realizar. Observem então que a forma deste texto nos remete à história em quadrinho, mas o conteúdo desse texto é um convite para uma cerimônia de casamento. Como fica então os gêneros de texto? Eles têm formas fixas, estanques? Ou a forma de um pode servir para a função do outro e vice-versa? Se nós consideramos que esse texto cumpriu a sua função de nos convidar para um casamento, ele é um convite de casamento. Então, a função do texto, algumas vezes, o predomínio da função supera a forma na determinação de alguns gêneros. Isso justifica a plasticidade, a dinamicidade dos gêneros. Portanto, eles não são fixos, não têm formas rígidas. Vamos falar agora dos tipos textuais. Nós acabamos de ver que os gêneros são textos materializados que circulam na nossa sociedade e que são escolhidos e desenvolvidos em função do emissor, ou seja, a pessoa com quem eu falo ou para quem eu escrevo, em função da mensagem, aquilo que eu quero passar, e em função do meu objetivo comunicativo, para que eu quero comunicar. Os tipos textuais, ao contrário dos gêneros, são
textos, sequências textuais que compõem os gêneros. Vamos entender um pouquinho melhor sobre os títulos. Eles se referem à estrutura composicional dos textos. Podem aparecer em qualquer gênero textual, uma carta, que pode ter passagens narrativas, descritivas, argumentativas, uma notícia jornalística que pode ter também descrição e dissertação. Aparecem em número limitado na língua e não variam de acordo com o tempo, com a sociedade e com a cultura. Os tipos comuns apresentados na literatura são a narração, a dissertação, a descrição e a argumentação. Quais são as características das tipologias textuais da nossa sociedade? A narração caracteriza-se principalmente por apresentar fatos em uma sequência, numa relação de causa e efeito. Os fatos são vividos por personagens em tempo e lugares específicos. Há um narrador que pode ou não participar da história. Se ele participa da história, trata-se do narrador personagem. Se ele não participa, trata-se do narrador observador. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a fábula O Coveiro, que é um gênero de texto cujo objetivo é trazer um fundo moral dessa história, composta pelo tipo textual narração. Vamos acompanhar a leitura. O coveiro, ele foi cavando, 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 pois sua profissão coveiro era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia. O que há? O coveiro então gritou, desesperado. Tire-me daqui, por favor, estou com um frio terrível. Mas, coitado, condoeu-se o bêbado, tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral: nos momentos graves, é preciso verificar muito bem para quem se apela. Vamos recordar aqui o conceito de gênero textual. Fábula é um gênero de texto, pois se trata de um texto com uma função específica na nossa sociedade, trazer um fundo moral a partir de uma história. Essa fábula é composta predominantemente pela tipologia narrativa, cuja característica é, através de personagens em um cenário específico, trazer cenas que se desenvolvem com o passar do tempo. O narrador observa a história e narra distanciado dela. Trata-se do narrador observador. Vamos falar agora da descrição. Quais são as características da descrição? A descrição é composta por exposição de fatos, cenas, lugares, pessoas, objetos ou qualquer outro elemento de forma minuciosa. Trata-se de um relato estático, isto é, não depende do tempo. Não há um desenvolvimento através do tempo. O detalhamento pode ser feito de forma objetiva, em que a realidade é descrita tal como observada, ou de forma subjetiva, em que estão presentes as impressões, as emoções de quem descreve. Vamos ver um exemplo? Temos aqui o gênero entrevista. Essa entrevista é oral, mas ela foi descrita para exemplificar a nossa aula de hoje. E como é seu quarto? Bom, o meu quarto é uma maravilha. No meu quarto tem um banheiro dentro, o que eu acho maravilhoso. Um banheiro dentro muito bonitinho. O quarto também é todo acarpetado,
como é a carpetada a sala, o corredor, o resto do apartamento. Tem um armário enorme também, com as portas em madeira. As portas são todas trabalhadas em madeira talhada. Beleza, bonitinho. Também deixaram as cortinas que são muito bonitas, de tafetá, cor coral. A colcha da cama combina com a cortina. Nesse trecho da entrevista de uma mulher de 30 anos sobre o tema casa, ela descreve para nós não só o quarto que foi lançado pelo entrevistador, ela descreve trechos da casa. Nós conseguimos imaginar o retrato desse cenário que ela descreve. Para isso, ela vai usar nomes e adjetivos que caracterizam esse espaço. Essa é uma descrição predominantemente objetiva, com alguns trechos em que a autora fala da sua emoção nesse ambiente. Características da dissertação e da argumentação. Nós vamos falar dessas duas tipologias no exemplo que está por vir. Dissertar é discorrer sobre um assunto, desenvolvendo-o, explicando-o em três partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação expositiva tem o objetivo de transmitir conhecimento, caracterizando-se por compor um texto informativo. Já a dissertação argumentativa pretende persuadir o leitor sobre determinado ponto de vista defendido pelo autor. Na dissertação, o autor traz argumentos a fim de convencer o seu leitor sobre o seu posicionamento. Para isso, ele vai usar de estratégias argumentativas, como testemunho de autoridade, dados estatísticos, discurso direto, entre outras possibilidades. Vamos a um exemplo. Defesa do meio ambiente em primeiro lugar. Esse texto é uma dissertação, nós vamos analisá-lo, vamos entender cada uma das suas três partes e tentar compreender também por que ele é caracterizado com a tipologia predominantemente dissertativa argumentativa. O cenário atual do meio ambiente é preocupante devido às mudanças climáticas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, divulgou, dentre outros dados, que o Nordeste brasileiro poderia ter até 75% das fontes de água da região esgotadas até 2050. O fato é que os problemas ambientais realmente existem, porém, não se tem certeza da proporção da gravidade, pois o IPCC teve sua reputação comprometida. O climatologista Phil Jones, integrante do quadro de cientistas do órgão, admitiu publicamente a existência de manipulação nos relatórios do IPCC. Nesse primeiro momento, o autor do texto introduz o assunto relacionando o meio ambiente e a sociedade capacitada, envolvida, as informações sobre o meio ambiente. O autor traz, portanto, uma problematização dessa relação. Aqui está a introdução, em que temos aspectos gerais e a problematização. Em seguida, ele dará sequência ao desenvolvimento do texto, posicionando-se, argumentando, tentando fazer o seu ouvinte ou seu leitor posicionar-se conforme os argumentos são costurados. No Brasil, uma possível medida para esses problemas é a execução de estudos que devem ser feitos com cientistas focados em regiões que foram consideradas ameaçadas pelos dados mostrados pelo IPCC, com o intuito de averiguar a veracidade dos fatos e descobrir a real proporção para um posterior planejamento com indicação de possíveis soluções. Outra opção seria a conscientização da população. Nesse sentido, é interessante destacar a pesquisa divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente, Sustentabilidade Aqui e Agora, realizada com as pessoas de 11 capitais brasileiras. Esse estudo mostra que existe uma contradição entre a preocupação existente e o comportamento de fato das pessoas. Portanto, a educação da população deve acontecer no intuito de tentar reverter essa situação. Observem que nesses dois parágrafos, o autor do texto posiciona-se apresentando possíveis soluções para tratar a problematização apresentada no primeiro parágrafo. Por fim, ele conclui seus pensamentos.
O importante é que existam atitudes em prol do meio ambiente e que os recursos naturais sejam sempre levados em consideração, para que o país não sofra consequências catastróficas no futuro. Não se esqueçam de participar do chat para tirar dúvidas dessa aula. Obrigada e até a próxima!